boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui no Modo On Podcast. Tô muito feliz, tô bem acompanhado aqui nessa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu me chamo Felipe Noronha, tô aqui com a Paula Ribeiro, com a Tainara Arruda e um convidado ilustre. Boa noite, Thay. Boa noite, tudo bem? Graças Estou a Deus. muito feliz de estar aqui. Vocês não têm noção do quanto eu esperei essa estreia. Nem dormi essa noite direito, viu? Quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente acompanhando. Tá rolando um make-off lá no Instagram da Rádio Azul e também pelas ondas do rádio. O número é 82,5. Tô quase uma locutora já, né, meu bem? Tá. Paula, boa noite. Como está o coração para essa noite? Ai, tô ansiosa. Tava ansiosa por esse momento. Ainda mais que eu acabei de chegar do Brasil e a primeira semana já comecei no podcast praticamente com pessoas que eu tenho muito amor e carinho. Tô muito feliz. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Nas rádios, na internet. E hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial, porque eu até me simpatizei assim, um pouco com ele por essa questão dele gostar de algo que todos nós gostamos muito. Eu amo. Que Estou é... precisando. Você tá precisando? Com certeza. Eu acho que muitas pessoas, a conversa de hoje vai render. Porque é uma pessoa que viaja muito, tem um histórico longo em viagem, uma história muito interessante. E eu amo viajar, eu viajo muito também, morei fora e morei em 8 países. Mas hoje a conversa não é sobre mim, hoje a conversa é sobre ele. Seja bem-vindo, Tainan. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Agradeço aí pelo convite, tô feliz demais de estar aqui com vocês. E vamos contar um pouco sobre viagens, né? Vamos conversar um pouco sobre o assunto que todo mundo sonha hoje em dia. É isso aí, todo mundo, né? Se não se planejou, vai começar a se planejar agora. Exato, né? Agora não tem mais desculpa. É isso aí, não. Velho, bom, vamos lá então, né? Vamos lá. Eu queria começar contigo, eu queria saber, cara, como tudo começou, sabe? Em que momento, assim, que Sim. deu aquele start? Um pouco da tua história, do começo lá, sabe? Vamos lá. Quem é o Tainan? Quem é o Exato. Tainan? Quem é o Tainan? Conta Né? pra gente, começa assim. Então, pessoal, meu nome é Tainan Silva, eu tenho 25 anos, nasci aqui em Americana mesmo, eu sou lá do Jardim Brasil, próximo do Zanaga, pra lá da pista é Zanaga, né? Zanaga. Hoje em dia, o pessoal fala que tem bairros divididos, mas não, de lá pra lá, da pista pra lá é Zanaga. Então, eu sou aqui de Americana, nasci aqui mesmo, minha família toda é daqui. E na minha história de vida é que desde os meus 14 anos, mais novinho, eu comecei a trabalhar para mim ter minha independência financeira, né? Então eu comecei a trabalhar numa serralheria perto da minha casa, ali pouquinho na esquina de casa. E tudo começou comigo trabalhando ali com 14 anos, e eu fui crescendo na empresa, fui crescendo e trabalhei lá até os meus 23 anos, mais ou menos. Fui quase 10 anos trabalhando na empresa. Era uma empresa de quê? De alumínio, isso. É serralheria, né? Eu pegava, fazia portões, portas, janelas. Com 21 anos. Não, dos meus 14... 14 anos. 14 anos, Você exatamente. batalha, tem uma história, Bem novinho, bem Tá novinho. quase aposentando já, né? Exatamente. Eu vi a galera dos meus amigos com aquela idade, queria comprar as coisas lá do meu bairro e às vezes não tinha grana, e eu falei, não, eu quero trabalhar para poder ter grana para poder comprar minhas coisas. Então, com os 14 anos eu comecei a trabalhar, foi bem quando eu fiz 14 mesmo. Aí eu trabalhei até meus 23 anos, nessa serralheria. Eu montava portão, porta, janela, mas eu sempre sonhei em viajar, né? O meu sonho sempre foi viajar. E aí foi quando eu fiz meu primeiro mochilão, eu tinha 21 anos, em 2019, foi em maio de 2019, eu queria fazer meu mochilão, meu primeiro mochilão, minha primeira viagem internacional. Eu peguei e falei, não, vou fazer um mochilão, já tava juntando dinheiro há tanto tempo. Desde os 14 anos. Não desde os 14 eu juntava dinheiro pro mochilão, mas eu juntava, sei lá, dos 17 anos, assim, eu já tava pensando em fazer uma viagem. Então eu comecei a juntar e eu falei, não, eu vou fazer uma viagem internacional, e eu quero passar o meu aniversário fazendo uma viagem internacional. Que massa, mano. Aí eu fui em 2019, de 21 para 22 anos, eu fui e passei a minha virada do meu aniversário de 21 para 22 em Amsterdã, na Holanda. Caraca. Que foi um sonho. Chorou pouco, hein? Foi demais. e eu fui sozinho também, né? Naquela época eu tinha chamado alguns amigos meus, né? Mas a gente vivia lá, eu vivia numa realidade que era muito difícil viajar para fora, né? Onde eu nasci, cresci, estudei lá, então era muito difícil viajar para fora. Então eu peguei e falei, não, eu via muito vídeo na internet, eu via gente que não tinha grana e viajava, eu falava, pô, se esse pessoal não tem grana,
trabalha, rala e consegue viajar, eu também consigo. Eu fiz um plano de organização financeira da minha vida para poder fazer minha primeira viagem internacional e foi aí que aconteceu. Mano, eu lembro que você postou, ele fez uma publicação nessa época aí do mochilão, Sim, que você investiu cerca de 3.500, 4 mil reais, sim. né? E eu lembro quando eu vi essa publicação, minha prima, Exato. que mora em Guarulhos, Na primeira viagem. Renatinha, a Renata, ela postou, ela compartilhou, e a foto, até arrepia, de verdade. Não, porque mano, de verdade mesmo, inspiração. E aí, lá tinha uma foto da Torre Eiffel, famosa, Sim. e o cara, eu acho que tava com o braço aberto, uma foto Tava, assim, bem com o braço emblemática, aberto. assim, tipo, Sim. eu falei, e quando eu fui ler, só perrengue. Sim. Só perrengue, história real, Sim. gente real, o cara foi Aham. lá e tal. Então, cara, se você puder contar um pouco como que foi esse planejamento, porque foi 3.500? Sim, É um que mochilão? isso, Como que foi isso? Na verdade eu fiz um mochilão, né, que foi 6 países. 6? 6 países. Quando eu tava pensando em montar, eu fiquei muito assim, eu queria muito viajar. Eu fiquei entre o intercâmbio e o mochilão. Só que eu tava trabalhando na serralheria. E eu precisava ter dinheiro pra mim viver depois, né? Então eu peguei e falei, bom, o intercâmbio, se eu fosse fazer o intercâmbio, ia ser de 1 mês a 2 meses. E eu falei, não dá pra mim deixar o meu trabalho. Eu não consigo pegar 30 dias inteiros no meu trabalho. Não conseguia pegar na serralheria. Então eu falei, não, então eu prefiro fazer um mochilão. Mas o mochilão durou mais ou menos uns 20 dias. Aí nesse mochilão de 20 dias, foi alguns dias em Londres, alguns dias em Paris, na França, depois foi pra Suíça, depois Itália, depois Alemanha, depois Holanda. E eu fiz uma margem do valor que eu gastei no mochilão. Eu fiz uma margem total do valor que eu gastei no mochilão e dividi ele nos países. E foi quando eu tive a média de mais ou menos quanto que ficou. Aí eu, naquela época, né, em 2019, uma viagem igual eu fiz para Paris, de 6 dias, custaria R$3.500. Naquela época, né? Com passagem aérea, hospedagem, seguro viagem e refeição lá. Só que naquela época, né? Hoje em dia a passagem aérea, infelizmente, depois da pandemia, tudo aumentou, tudo ficou um pouco mais caro. Mas naquela época, assim, dá uns R$3.500 a R$4.000. Então, tipo, era um sonho que foi aí que eu fiz meu primeiro post, que aí deu uma bombada, né? No Facebook, como você falou. Porque eu fiz... Porque eu gastei isso. Eu fiquei, cara, eu gastei isso pra ir pra Paris. Eu via as fotos dos famosos, vendo a Torre Eiffel. A Torre Eiffel eu assistia Camundongos Aventureiros. A gente assiste desenho desde criança. Vê a Torre Eiffel, a gente acha que é impossível, né? Sim. E eu peguei e falei, mano... como é que pode? Com essa quantia, eu consegui ir pra Paris e fiquei de boa. Claro, fui econômico, fiquei em hostel, foi um pouco mais econômico, mas, pô, eu consegui fazer isso, entendeu? Sim. Aí eu relatei isso na minha página no Facebook, e foi quando bombou, deu 200 mil compartilhamentos. E a Nossa, galera, 200 200 mil compartilhamentos, Caraca. 800 mil curtidas. Aí a galera Você esperava compartilhando. isso? Não, Nunca foi a intenção. não, eu nem pensava em trabalhar com viagens, eu sonhava em viagens, né? Eu sonhava em viagem. Na minha mente mesmo, eu ia crescer na serralheria, ia ser um serralheiro bom, entendeu? Com salário legal em uma serralheria. Ou talvez futuramente, sei lá, abrir uma empresa, uma serralheria pra mim. Essa era meio que minha ideia. Porque a viagem pra mim era muito distante. Então era um sonho, mas era algo do tipo... Não, eu não sou rico, então eu não vou conseguir fazer isso, entendeu? Eu não nasci, sei lá, em um berço de ouro pra conseguir viajar igual essa galera, morar fora... Então, não vai rolar pra mim isso, entendeu? Eu vou viajar pro exterior quando eu puder, né? Exato, eu vou viver uma vida tradicional, né? Tradicional que eu digo, que é trabalhando comum, né? Na serralheria. E quando eu pegar férias do meu trabalho, eu viajo internacional, junto dinheiro, vou fazer isso, essa vai ser minha vida. Mas eu acho interessante você falar isso porque... mesmo sendo uma realidade distante pra você, achando que fosse uma realidade distante pra você... Se a gente realmente quer e se dispõe a pagar o preço, porque se você do 17 ao 21 você guardou dinheiro, Sim. né? Se ninguém te ajudou pra isso, Sim, você fez acontecer. sim, exatamente. Então, se a gente realmente está disposto a se abdicar de algumas coisas pra poder conquistar algo que a gente realmente quer, a gente consegue. Isso vale pra tudo na nossa vida. Vale pra tudo. Se a gente realmente está disposto a querer pagar o preço. Exatamente, né? porque pra gente viver o propósito, a gente tem que passar pelo processo. O processo meu foi esse, trabalhar na serralheria, aí depois entrou muitas outras coisas, que aí depois eu fui tirar minha cidadania, aí eu fiquei fazendo freelance em pizzaria, trabalhava na serralheria, fazia freelance em pizzaria e fazia freelance também de personagem infantil em festa de criança. Então eu fiz muito trabalho extra pra mim poder tirar a cidadania também. Qual era o personagem? Conta pra Eu fazia todos os personagens, que eu fazia o Woody que aparecer ele tava fazendo. Eu fazia o Woody, fazia o Capitão América, fiz o Homem-Aranha, fazia bastante tipo de personagens.
em festa infantil também Pra para você juntar poder dinheiro. guardar dinheiro. É, Mas alguém te inspirou? Porque assim, nessa idade eu tava querendo comprar um carro. É, Tava falando assim, não, é. vou comprar meu carrão, né? Porque 18 anos é a idade que todo mundo quer comprar um carro, Exato. quer tirar carta e você já tava focado ali. Sempre foi o seu foco, De as viagens. na verdade, eu fiz 18 anos e eu comprei um carro, né? Como eu trabalhava desde os meus 14, então eu fui juntando dinheiro dos 14 até os 18, quase 18 anos, para me poder comprar meu carro. E eu comprei um carro jurando, na minha mente, eu não digo que todo mundo é assim, eu digo de mim, né? E eu fui assim, eu comprei um carro legal, né? Financiei ele em milhares de prestações, né? Como todo brasileiro. mundo. Financiei ele, comprei um carro que era bem legal, bem o que eu sonhei. E eu peguei o carro e passou 8 meses, eu já fiquei, tá, e é isso? É isso? Acabou. Marco Entendeu? Aí, final. exato. E eu fiquei, agora eu vou pagar mais 48 parcelas desse carro. E eu fazia 6 meses que eu tinha comprado, 6, 8 meses, eu fiquei, legal. E agora? E aí eu fiquei, Que você entendeu? já tava com esse foco da viagem. Eu tava com o foco da viagem, mas eu também queria ter o carro, né? Porque, tipo, porque todo todos os mundo meus tem, amigos sim. com 18 anos tinham um carro, tava comprando um carro, ou tava financiando, ou tava... E como em casa meu pai só tinha um carro dele, tem meu pai, minha mãe, minha irmã, então eu fiquei, eu quero ter meu carro, eu quero eu poder sair, com 18 anos a gente quer uma independência. Som, né? Exato. Sair na rua, parar na Rebaixar. frente da escola, rebaixar. Exatamente. Tanto que eu comecei a fazer faculdade também. Eu fiz 2 anos de arquitetura e urbanismo. Fiz 2 anos de arquitetura e urbanismo, só que aí foi quando eu vi que não era o que eu queria. Entendeu? Era mais um sonho da minha família, dos meus pais, do que um sonho meu, entendeu? Era algo que eu queria também, mas era algo mais para satisfazer o sonho dos meus pais, de eu me formar em arquitetura e urbanismo, do que um sonho meu mesmo. Meu sonho mesmo era mexer com viagens e sei lá, eu não sabia que eu ia ganhar a vida com isso, igual eu falei. Aham. Mas o meu sonho mesmo era viajar. Conhecer o entendeu? mundo. Conhecer o mundo. Bom, agora que a gente te conheceu um pouco, Uhum. fala pra gente, hoje você trabalha com isso? Hoje é o teu trabalho? Como que surgiu, né? Nossa, agora eu vou virar... O que que você faz? Você tem uma agência? Tem. Já quero Mais ou saber menos. para nossa próxima viagem, Já né? vai, já que a prepara, gente já já. virou amiga Detalhe, aqui, eu né? nunca, Paulo, eu Vai nunca ter que É uma Falou. consultoria, tem desconto, um desconto pro pessoal que tá assistindo. Pra galera. 50% eu ouvi. Ô, louco, dá pra gente marcar um esquema, dá pra gente fazer um esquema. Lançar um cupom, Vou lançar um cupom. Então, não, é que na verdade hoje em dia eu não ganho dinheiro como influencer, é que na verdade eu nunca pensei em ser influencer de viagem, entendeu? Na verdade eu não tinha perfil pra influencer e eu não via eu fazendo isso. Comecei a fazer mesmo o vídeo no Instagram por conta dos meus amigos que ficavam... Ô, Tainá, filma, mostra pra gente como que é. Aí eu comecei a fazer filmagem. Sabe que se vocês puxar meus destaques no Instagram lá no final, vocês vão ver a minha primeira viagem. Eu falava como se eu fosse um... Sabe das blogueiras que você É, postou? mas eu falava com vergonha, porque eu tinha uma vergonha alheia de fazer e eu mesmo me ver. Eu tinha vergonha alheia de fazer isso. Mas eu gostei dos seus primeiros vídeos. Primeiro- Eu fui lá no final. Lá no final viu? você chegou até o Eu destaque. fui, tipo, puxei até o fim, eu Até o fiquei fim. assistindo. Eu ficava com vergonha alheia, eu fazia daquele jeito, meio que, não vai rolar, vai ser... Mas aí comecei a fazer e começou a fluir, entendeu? Mas hoje em dia eu não ganho dinheiro como influencer, mas é mais por uma opção minha mesmo. Claro, acontece algumas vezes de aparecer uma outra parceria relacionada a viagens, então aí eu participo. Eu viajei pro Egito, para alguns lugares aí, também na parceria. Então, para isso, eu uso sim a ferramenta minha de influencer do Instagram. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho minha empresa de viagens, que eu costumo dizer, eu e minha sócia costumam dizer que não é uma agência de viagens, porque a gente não vende viagens, né? A gente proporciona os sonhos para as pessoas, que é fazer grupos de viagens low cost e levar pessoas que nunca imaginou que iria viajar para fora, levar para alguma viagem. Então essa é a ideia da Projeto Trip, que é a minha empresa, que a gente já faz quase 2 anos. Então essa é a ideia, a gente já levou grupos para diversos países, Egito, França, Chile, Colômbia, Tem uma agora pro Peru. tem pro Peru, É. tem para Mas aí muitos vai países. como é que funciona? Dubai. Vai um grupo todo com vocês? Isso, E é isso, um valor baixo? Isso, na real a ideia da Projeto Trip é ser low cost e caber no bolso das pessoas. Por quê? Eu entendi que quando Fala eu pra queria... ele o que é low cost, porque você... low cost. Como que é isso aqui Fala no pra Brasil? Low cost. Não, fala no Brasil. Low cost. É baixo custo. Viagem de baixo custo, né? Viagem barata. É viagem econômica. Porque surgiu isso de mim por conta de mim e da minha sócia, por conta de que eu passei por isso. Eu queria fazer uma viagem e eu não conseguia
planejar uma viagem econômica, porque na minha cabeça viajar custava muita grana. Aham. Então eu peguei e falei, cheguei pra minha amiga, pra minha sócia, que inclusive ela que me ajudou a organizar meu primeiro mochilão, ela que ajudou a organizar minha primeira viagem internacional. Eu cheguei nela e falei, ó, vamos fazer algo diferente, algo que caiba no bolso das pessoas e que assim com pessoas como eu, que sempre sonhei em viajar, possa viajar. E é assim, e a galera que viaja com a gente são pessoas que... as mensagens que eles passam pra gente depois da viagem é que, tipo, a gente nunca pensou que ia conseguir fazer uma viagem dessa. A gente leva pessoas de todos os lugares do Brasil para Dubai, para Egito, para Paris. As pessoas choram quando vê, porque é algo que era inacessível para eles, e através desse projeto, que na real é um projeto mesmo. Muita gente ainda falou para mim, Tainá, você tem que tirar o nome de projeto. Pessoas grandes falaram, projeto retém coisa pequena, pobre. projeto retém ação. Não lançou ainda. É um negócio que é cru e tal. Eu falei, não, porque a intenção é ser um projeto. É um projeto de viagem barata. A pessoa tem que entender que vai viajar econômico, entendeu? Tá, mas aí, quando uma pessoa, vamos supor que você lançou um agora para ir pra Dubai. Sim. E eu quero ir pra Dubai com vocês. Eu tenho que fazer os passeios tudo com vocês? Não, a Projeto Trip é flexível. A gente tem o pacote, vou dar um exemplo do pacote de Dubai, sei lá, 7 dias. 7 dias em Dubai, vai estar incluso passagem aérea, hospedagem, seguro viagem, que é obrigatório, a surprise box e tal, está incluso algumas coisas que é enviado para você. E chegar lá, você pode optar em passear, fazer os passeios com a gente, ou não fazer o passeio, fazer a sua própria viagem. A ideia da Projeto Trip é ser flexível para cada um conseguir fazer do jeito que quiser. Como já teve gente que viajou, fica para junto. Paris com a gente e luxou. Chegou e falou assim, não, eu vou gastar, eu trouxe 3 mil euros, eu quero gastar em 7 dias 3 mil euros. Tudo Beleza. bem, mas teve gente que foi para Paris com a gente, que levou 150, 200 euros Uau. em 7 dias e ficou em Paris com 200 euros em 7 dias. E conheceu a Torre Eiffel, conheceu a Disney de Paris, conheceu muita coisa. Não conheço Gostei. a Disney com 200 euros. Porque no Projeto Trip Ah, a já tá Disney tá incluso incluso. no pacote. Certeza Mas- que a hora que a pessoa ia comer, ela falou assim, não, um pouquinho dessa comida pra mim. Nada, não, tem como viajar barato, tem como comer barato na Europa. Tá. As pessoas imaginam que para Paris você vai comer num restaurante para gastar 40 euros, mas tem restaurante em Paris que custa 10 euros um prato de Sim, comida. eu morava perto de lá. Isso. Eu morava em Luxemburgo. Sim. E esse ano eu fui 4 vezes pra lá. Sim. Então, cada viagem que eu fiz, eu fui com pessoas diferentes. Sim. Então, E aí? uma viagem que eu fiz, eu fui só eu e uma amiga. A gente foi em uns lugares um pouquinho mais caro e tal. Uma outra viagem fui eu e um casal. E a gente não podia gastar tanto. Então, eu acabei aprendendo de tudo sobre Paris. Exato. Os lados que mais em Mais conta, baratos. mais carinho Sim. e tal. Eu acho que toda viagem, Eu acho que todo país é assim. todos os países que eu visitei até hoje tem a parte cara. Dubai tem a parte caríssima, que se você quiser gastar 100 mil reais em uma noite, você vai gastar 100 mil reais uma noite. Mas se você quiser gastar 80 reais em um almoço e uma janta, em Dubai você consegue fazer Em Dubai? isso. Sim. Em Dubai consegue. Entendeu? É só você escolher certos restaurantes, Até entendeu? porque Dubai, Sim. Dubai não tem. Explica pra eles. Dubai tem a parte onde Isso. é o novo Dubai, que é essa coisa luxuosa Sim. e Como tal. sorvete com ouro. E tem o Dubai antigo. É o Dubai mais simples, né? Tem o Dubai de rico. Que era lá Dubai. Dubai era aquilo. Era Dubai, exatamente. Dubai era aquilo. Eles fizeram um Dubai maior, justamente para crescer o turismo e levar turismo para lá. Por isso que em Dubai tem o maior prédio do mundo, o maior retrato do mundo, o maior parque aquático do mundo, tudo do mundo. A montanha-russa mais rápida do mundo, que é da Ferrari, tá em Dubai também. Tudo maior do mundo tá lá em Dubai. Então a ideia deles era Mas não era assim. Não era. Dubai assim. era super pequeno. Dubai- Você foi em que momento? Não, eu não fui ainda, você não mas. foi? Você não foi pra Dubai? Não fui, vamos mas trabalhar eu isso sei aí, ó. tudo isso porque esse ano eu ia pro meu aniversário em Dubai. Você ia passar pra lá. Só que eu acabei vindo Mas pro ela Brasil. passou com a gente, que ela preferiu. É, Ela preferiu- preferiu passou muito mais legal. Sim, Passou aí eleito. eu acabei vindo pro Brasil, me mudei pro Brasil e acabei optando por não viajar, Sim. porque a vida é feita de escolhas, né? Sim. Então, mas eu contratei uma agência Sim. e a agência me explicou tudo sobre Dubai, então por isso que eu sei. Exatamente. Mas eu não fui. Tem as duas partes, né? Como todos os países do mundo. A galera acha que Paris é perfeito, Dubai é perfeito, Estados Unidos, Orlando é perfeito. Não, tem a parte cara, a parte chique, a parte mais barata, entendeu? Tem como saber viajar barato e não, é um bicho de 7 cabeças, Assim entendeu? como Maldivas. Maldivas eu fui pra lá. Exatamente. E eu achava que era um lugar só pra gente rica, milionária, e eu nunca. Não mesmo. Era uma realidade muito distante pra mim. Mesmo hoje, eu também vim de uma família simples. Minha família é super simples, eu também sou de americana. E vim também do bairro, entende? Sim.
E hoje, apesar de hoje ter uma condição um pouco melhor, eu ainda achava que era uma realidade muito distante para mim. Sim. Mas a verdade é que Maldivas tem pessoas que alugam casa e Airbnbs, né? Airbnbs, você aluga uma casa e você fica na frente. Você não vai ficar num bangalô e não sei o que e tal. Exato. Eu fiquei, porque eu fazia tempo também, guardava dinheiro pra esse Guardava momento. dinheiro, Mas eu exatamente. também aprendi esse outro lado, que eu achei que não existia. Sim. Eu achei que você ia pra Maldivas e só tinha aquelas casas gigantescas, aquelas piscinas e Nada. tal. E não. Tem a realidade paralela. No hotel que eu estava, que era um hotel tipo 5 estrelas, o hotel que eu estava, tinha um outro lado do mesmo hotel, aonde várias casinhas que pessoas alugavam. Ô, E tem- Paula, desculpa, mas assim, um do lado do outro? Não, é um pouco dividido, mas não é, uou, nossa, é aqui, não. Sim. Né? Os Então, passeios são os mesmos. o praias- lugar, Gente, todo a lugar. praia em si é a mesma. É a É mesma a coisa mesma. você ir pro o Mar do Caribe. O Mar do Caribe é Mar do Caribe. Você pode optar em passar Andres na Colômbia, que é extremamente barato, ou você pode optar para ir pra, sei lá, Cancún, que hoje em dia Cancún, infelizmente, tá bem caro. Por conta, até porque tem que ter visto para ir pro Chile. Pro Chile não, pro México. Hoje em dia precisa ter visto para ir pro México. Visto? Pro, Essa eu não sabia. Pro México precisa Eu morei visto. no México. Visto parecido com os dos Estados Unidos, inclusive, viu? É um visto bem chatinho de tirar. Nossa. E precisa ter visto pra ir pro México também. Os brasileiros. Passada. Já faz, sei lá, quase um Só ano. o brasileiro? Ou americano também? Não, o visto americano? Não, quem, americano. quem tem já visto americano pode ir pro México tranquilo, não precisa de visto. Agora, quem não tem visto americano e quer ir pro México, tem que tirar visto hoje em dia. Entendi. Entendeu? Tá, mas então quer dizer que um americano não precisa de visto? Não, americano não precisa de visto. Ah, então não precisa precisa de porque ela é visto. americana, entendeu? né? Ah lá. Aí Eu sou ela- americano. Ah lá, A gente também americano. somos, né, Felipe? Ah lá. Então, a gente é também. Americanense, pô. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, não sabia disso. Só pra eu não perder o gancho, tá? Porque Tá. a conversa tá muito boa. Ele comentou sobre... Você falou sobre as regiões... Vende-se Paris como se fosse o melhor lugar do mundo, tá total. Mas eu vi uns vídeos agora, recente, Sim. de rato andando na rua, muito Sim. lixo. É isso mesmo, Paula Tainã? Que na verdade Paris é assim, a gente tem que colocar na cabeça Conta aqui. pra gente Primeiro passo Paris é a cidade uma das cidades mais visitadas do mundo. Como toda cidade visitada e como toda cidade que tem muito turista não é educado. Infelizmente, é algo que, por exemplo, se no Brasil eu vejo, as pessoas fumam ou chupam uma bala e já jogam papel no chão, imagina numa viagem, eles não vão jogar no lixo. Isso não estou dizendo só o brasileiro. É cultural, né? É cultural, eu vejo em outros lugares as pessoas fazendo isso. Então, você chega em Paris, pensa, a cidade que mais recebe turismo, uma das cidades que recebe mais turismo do mundo. É óbvio que vai ser sujo, é óbvio que vai ter urina, porque a galera vai e urina na Torre Eiffel, urina em volta, entendeu? Então, infelizmente tem esse lado. Como toda cidade grande. A gente vai no centro de São Paulo, é um caos. verdade, A gente vai no centro de Milão, que é a capital da moda, que é a referência de lugar chique da Europa, Milão, também é um pouco de caos. Entendeu? Então, toda cidade capital, onde está o centro, tem um pouco de bagunça. Eu já vi muito rato em Milão também, entendeu? Assim, você já Nova York. Você já foi para os Estados Unidos? Fui também, sim. Pra onde? Fui pra Nova York, Miami e Orlando. Então, você foi para estados que são mais sujos. Sim. Porque, na realidade, os Estados Unidos, eu já morei em vários países e, pra mim, não tem nenhum país que bate com os Estados Unidos em Sim. questão de limpeza. Limpeza. Eles são muito limpos. Sim. Mas Infelizmente, esses questão estados são muito turísticos. Exatamente. É a parte aquilo que você turista, acabou de é a falar, parte são muito turística. turísticos, então eles são Infelizmente. sujos. Se você for para Ohio, onde eu moro, tenho casa agora, mas não moro, é super limpo. Sim. Você raramente, não vou Acha falar você. nunca, mas raramente vai ver Sim. um lixo no chão. Exatamente. Né? Então, eu morei em 2 países da Europa, que foi Luxemburgo e Eslovênia. E viajei quase a Europa toda. Aham. Eu achei a Europa em si muito suja. Sim. A Europa, eu fui em Amsterdã, eu fiquei assim, ó, chocada, porque é muito sujo. É porque a Europa, todos os países da Europa têm uma capital famosa para turismo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Portugal, Lisboa, Espanha, Madrid, França, Paris. Então, essas capitais são muito, muito turistas. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ótimo, tem turista bastante em Nova York, em Miami, Orlando, mas tem muitos estados que não vai tanto turistas. Já na Europa tem turista para todo lado. Entendeu? Tem gente do mundo todo, em todo lugar na Europa. Entendeu? Se você vai para umas vilazinhas, uns lugares menores, eu morei na Itália um tempo em
em Novate Mesola, uma cidade lá da Itália, que é nos Reservado Alpes, lá, né? nos Alpes italianos. E lá era impecável, assim, era a cidade, inclusive eu tava com brasileiro, a gente vivia andando na rua, falava assim, quem encontrar primeiro uma bituca no chão, o outro vai pagar uma cerveja, porque não achava uma bituca de cigarro, não achava. E quantos habitantes? Só pra ter uma ideia. Na cidade de Novate nessa- Mesola, é porque lá era vilas e eram muito próximas, mas elas são divididas, mas tipo, nessa cidade tem 2.000 e poucos habitantes, só que é uma cidadezinha perto da outra. Essa tem 2.000, essa tem 2.000, 3.000, entendeu? É uma cidade perto da outra. Juntinha, como se fosse americana e Santa Bárbara Sim. e Nova Odessa. São juntas, mas cada uma tem um distrito, Aham. entendeu? Entendi. Muito massa. Mas assim, hoje, essas viagens todas que você faz sozinho? Você tem namorada? Conta pro pessoal que tá aqui assistindo. Você é casado, você é solteiro, sem ter filho? Como tá aí? né? Como tá a Europa? Como é a Europa. Não, eu já fiz bastante viagem sozinho. Hoje em dia eu faço algumas sozinho também, mas eu viajo bastante com os grupos de viagem. A maioria dos grupos de viagem eu vou junto com a galera. E normalmente é todos os países que eu já visitei. Isso Então é importante. Hã? Isso é importante. Isso é importante. Isso, eu levo a galera que me segue, a galera que me acompanha pra viajar junto comigo. Essa é a Então, ideia também da mas Projeto geralmente você viaja então com esse grupo e viaja sozinho. Sozinho então. também, exato. Eu tenho o tempo de viajar com um grupo e também tenho o tempo de viajar sozinho pra O homem é conhecer solteiro. mais países. Não Hã? é O homem é solteiro. Sim. Quem estava na dúvida? Sim, Outra sim, coisa, eu queria solteiro. saber se vocês não estão tenho tomando filho. água aí e falar aqui da água platina. A água platina é uma das melhores águas naturais do país, né? Estão bebendo água, galera? Vou beber. Tô bebendo aqui. Sabe, A água, tô né? começando. Pra quem não sabe, eu também sou nutricionista, né? Então, a água é um dos... nosso corpo é feito de água, né? 80% do nosso corpo é feito de água. E uma das vantagens da água platina é que ela é uma água muito bem tratada, uma água rica que hidrata o nosso corpo, que tem capacidade terapeuta, ajuda a prevenir uma série de doenças. E tem essa daqui, que é a sem gás, que é de 310 ml, e tem também a com gás. E hoje a gente tá aqui tomando a sem gás. Exatamente. Eu gosto mais de sem gás, eu não gosto de Desde beber água. Assim. 1935, hein? Ah, sério? Aham. Uau, Tem história aí. tem história. Vamos dar uma golinha aqui. Tomou água, querida? Tomei. Minha Nutri. Tá tomando aí? Tomando Então, já água. aproveitando, como que é a água da Europa? A água da Europa é um assunto muito interessante. A água da Europa. Eu ia falar, exatamente. porque essa água aqui tá bem levinha. Sim. Muito né? leve. a Tá platina muito é levinha. leve. né? Exato. Coisa que a água na Europa não é. Não é tanto, não é tanto. Sério? É claro, tem lugares que a água é tratada, você pode tomar da torneira. Alguns lugares da Europa, alguns países e cidades. Mas boa parte não é recomendado tomar da torneira, que não é tão potável assim. E também a água em si, não só na Europa. Você vai viajar para o continente africano ali também. Por exemplo, Egito, fui para Marrocos, Dubai, a água é um pouquinho salobra, ela tem um sabor um pouquinho... Salobra que eu digo... Não aquele salobro salgado forte, mas um salgado bem no fundinho, que você consegue sentir a diferença quando viaja. Todo mundo que viaja nos grupos prova a água e fala, nossa, realmente a água é um pouquinho diferente. Ainda falando sobre água, quando eu morei na Eslovênia, não sei se você sabe disso, mas a Eslovênia, né, ela é um dos países na Europa que eles produzem uma água de magnésio. E eles são muito conhecidos por essa água. Caraca, não sei Eles são muito conhecidos. Eles têm um tipo de... deve ser o que deve ser o diferencial dessa água, por exemplo, também. A maneira que é feito a água Sim. e alguns minerais que tem no solo da Eslovênia que produz e que a água de magnésio é muito famosa Sim, na claro. Eslovênia. E todo mundo bebe a água da torneira. Da lá, torneira, é. Porque é uma água boa. Água boa, potável pra tomar da o país torneira. produz uma água boa, Sim, exatamente. igual o Brasil. Exato. Brincadeira. Comprem água platina, não bebam a água da torneira no Brasil. Nossa, eu acho que eu ia sofrer muito se eu fosse pra fora. Por quê? Tipo, com isso de água, de alimentação. Eu Sim. vi você nos seus stories lá atrás, eu vi você com um prato. Nossa, parece que era um bicho andando dentro do prato. Acho que kebab. Nossa, não, gente. não, esse daí é em Marrocos, eu acho. Que era fervendo e tinha umas bolinhas de Que carne você dentro. queimou a mão. Queimei eu a falei, mão. meu Deus, eu ia passar fome. Não Exatamente. ia dar conta. É de- Prato que é esse? Então, na verdade, eu tenho costume de cada país que eu visito comer comida típica, né? E lá eles comem muita kafta no molho deles, em Marrocos, né? No país de Marrocos. Eles como que é a cidade? Marrakech.
Marrakech. Eles comem como se fosse kafta, carne bosta de kafta num molho vermelho e tudo mais. Então a gente acaba experimentando muito. É muito diferente a comida. A comida, novamente, do continente africano ali ou da Ásia, elas são um pouco mais ardidas, um pouco mais apimentadas, com muito tempero. Entendeu? Lembra bastante a comida baiana, sabe? Eles colocam bastante pimenta, bastante tempero e tudo mais. É gostoso, mas quando você viaja por bastante dias, eu fiquei 50 dias em Dubai. Antes de ir pra Itália, eu fiquei 50 dias em Dubai. Isso. Tipo 2 meses. É quase 2 meses. Quase dois dois meses eu meses. fiquei. E chegou uma hora que eu falava, meu Deus do céu, eu preciso comer uma comida tradicional, normal pra mim, né? Normal pra mim. Eu preciso comer uma comida normal pra mim, porque chegou uma hora que eu fiquei, Jesus Cristo do céu. Porque é difícil, né? É difícil se acostumar. Eu Mas é sofri gostoso, muito. pra turismo é bom. Mas o McDonald's tá presente sempre no mundo todo, né? É, isso aí tem a casa... a gente pode chamar isso de perrengue chique? Sim, nada. Vai com o perrengue chique aí. Sim, não, assim, você consegue comer comida. Eu tenho até um kebab tatuado no braço, porque kebab é uma das minhas comidas favoritas da Europa. Kebab é uma comida turca, né? No Brasil fala churrasco grego, mas não chega nem... Não é parecido com churrasco negro, não, é bem diferente mesmo. Mas é a minha comida favorita e é muito barato. Você paga 6 euros em um combo, que vem batata, refrigerante e o kebab, o lanche kebab, com 6 euros. Então, é uma dica para quem vai para Paris, quer economizar, tem esse tipo de refeição. Sim. E McDonald's também deve ter em todo lugar, né? Tem todo canto e é Mas bem... é a mesma coisa? Do Mac aqui da Brasil? Eu acho que o Mac lá de fora não tem... Acho que, tirando os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem Mac, tem 1 milhão de tipos de lanche. Mas na Europa não tem tanta variedade de lanches igual tem no Brasil, né? Que no Brasil Sim, tem vários eu acho que no tipos Brasil tem muitas opções. tipos de lanche, E né? eu não como essas coisas, sabe? Também não. Sei! Eu vou Mas parar, né? quando eu como, Come, aham. eu acho que no Brasil é mais gostoso. Sim. Ou é no Brasil, eu não acho que da Europa é tão gostoso. Eu nunca como, e quando eu como, tipo, nossa, é um prazer pra mim, porque eu Exato. nunca como, entendeu? Sim. Eu acho que no Brasil é mais gostoso e Estados Unidos? nos Estados Unidos. Sim. Não acho que na Europa é tão gostoso. Na Europa não tem tanta variedade, eu acho, né? Eu acho que, É. por exemplo, no Mac não tem tanta variedade. Mas comida, por exemplo, na Itália, pra mim, é um dos meus segundos melhores países aí de refeição. Primeiro país, óbvio. Primeiro o Brasil, óbvio, que é de comida. E o segundo, a Itália, pra mim, é um dos melhores. A pizza, o macarrão, o espaguete, o carbonara, Começando a gostar. a parmegiana. Sim. Itália é perfeito. Pra quem quer uma viagem gastronômica, comer comida boa, Itália é perfeito. Então agora eu vou aproveitar. Pra falar. Porque a Itália, a minha esposa, ela tem a descendência italiana. Sim. Né? Eu vou chegar nesse ponto aí com você sobre a sua cidadania, Sim. né? E aí, cara, tu tem que mandar um abraço pra ela. Como chama sua A mãe? Carol. Não, É minha a sua esposa, desculpa. Sua esposa. Ela ama a Itália. É, Carol, O primeiro ela lugar ama. que eu gostaria Um beijo é lá pra comer. um beijo pra Carol. E tal. E eu coloquei uma caixinha aqui, ela já mandou. Ela já mandou pergunta. Já mandou fala, aqui. fala a pergunta dela que eu já respondo a pergunta Tá cobrando dela. abraço. Eu vou dar um Um abração abraço pra pra ela. Manda um abraço, um beijo Manda pra um ela. abraço aí. Um beijo E- pra ela, pros seus filhos. E assim, também tem o Roberto Noronha aqui, que tá caprichando aqui. O pessoal tá interagindo, entendeu? E Sim. eu vou mandando Vamos aproveitar para mandar um abraço, né? Para todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecer por todas as pessoas que estão aqui. É o nosso primeiro podcast, né? Então, vamos agradecer assim todo mundo que está aqui. Espero que Todo mundo vocês que estejam apoiou. gostando, né? Obrigada por estar nos acompanhando, pessoal do Instagram, do Facebook, da rádio, né? Que seja o primeiro de muitos. Se Deus Né? quiser, né? A gente não vê a hora de começar e graças a Deus. Começamos. É seu primeiro, Tainá? Podcast, sim. Primeiro É? podcast, sim. Nunca participou. Tudo junto, então. Eu tinha sido convidado por uma época, mas eu tava na Itália morando lá, não tinha como vir pra cá e tal. Era para ser. Era pra ser esse mesmo. Agora você Sim. pode levar tudo nós pra viajar Dá, junto com vamos você. levar, Fazer vamos podcast fazer um grupo pelo agora. mundo. Qual foi a viagem que você falou assim, nossa, eu não deveria ter feito? Já teve? Eu pensei nisso. Então, não sei. Então, eu acho assim, todos os destinos que eu viajei, que eu conheci, pra mim foi incrível. Pra mim, todos foram válidos. Mas eu tenho o meu preferido e tem aquele que eu falei, é legal, mas. Não Ok. voltaria. Pra mim o meu preferido. Eu posso falar o preferido primeiro? Claro. O meu preferido é o Egito. Eu já fui 2 vezes pro eu tenho Egito. vontade de Egito, assim, é um país conhecer. incrível, uma cultura totalmente incrível. As pessoas são extremamente Quando que você vai fazer outro trip aí? Pro pra ir Egito pra lá? vai ter em maio desse ano. Vai ter em maio desse ano. E ano que vem também vai ter, Sério? provavelmente. Quanto tempo? É, com Egito vai ser 8 dias. Vai ter o cruzeiro no Rio Nilo. Não é só em Cairo. Entendeu? Então, assim, eu acho assim, o Egito. Vou ter que virar cliente dele. Exato, vai ter que Sim. virar agora. Logo mais. Pra entrar no mundo do Egito, a gente tem que ter
uma mente que não é uma viagem muito diferente, é uma cultura extremamente diferente. A gente vai para respeitar a religião deles, a cultura deles, o jeito que eles se vestem, o jeito que eles abordam É que assim, tem muita gente que vai pra lá e fala, meu Deus, eu fui abordado de um jeito diferente, sabe? A galera fica um pouco com medo, apreensiva. Tem muitas meninas, mulheres que viajam com a gente pro Egito, que ficam um pouco apreensivas por ver muita coisa na internet, que o Egito é perigoso para mulheres, os homens assediam as mulheres e tudo mais. Mas tem... como eu posso dizer isso? É diferente a vida deles lá, não é? É que eles querem vender os produtos deles igual Turquia. Turquia. A Turquia é igual, entendeu? Eles, Nossa. Tem criança que vem chorando, te puxar a roupa, entendeu? Pra te vender, pra poder comer e tudo mais. Então, esse é o ganha-pão deles, essa é a vida deles, entendeu? Ter turista. Exatamente. A questão da roupa também, da vestimenta, tanto pra homem quanto pra mulher. Saber ir e respeitar as vestimentas, saber respeitar a cultura, a religião e voltar também. E voltar e entender que o seu país é diferente. O Brasil é um país diferente do Egito. Essa é a ideia legal de viajar. Viajar é gostoso por conta disso. É isso que é fantástico em viagem. Você viaja, você sai do seu mundinho, que é o seu tradicional, para viajar para um lugar diferente, entendeu? E lá é uma cultura muito, muito boa. As pessoas são legais, amigáveis. Então, para mim, o meu melhor país é o Egito, sem dúvida. E o país que eu fui e que eu esperava muito, eu gostei, supriu as minhas expectativas. Mas eu achei que era um pouco mais, sei lá. Acho que o Emirados Árabes Unidos, que é Dubai, que inclusive você falou que vai. Eu gostei demais de lá, mas não sei, eu não tive aquele amor gigantesco, nada. Não deu liga. Tipo assim, o maior prédio do mundo, o Burj Khalifa, é de lá. Eu olhei o prédio, fiquei... Não é a mesma coisa igual eu olhei a Torre Eiffel, entendeu? Pra mim, foi gostoso, incrível, valeu a pena, voltaria, sim, mas não é um lugar que eu falo, pô... É que eu não sei você, Sim. mas eu... Não, é que tem caixinha já bombando tá. aqui. Né? Mas Vamos fazer a minha experiência com viagem, eu sempre fico pensando assim, quando eu vejo a cultura, a comida, e principalmente quando eu vejo igrejas ou monumentos, eu fico pensando, nossa, quantas pessoas levaram para construir isso aqui? Sim. Quantas pessoas, quantas histórias, quantas pessoas não morreram nisso aí? Morreram, Porque você exatamente. imagina na Torre Eiffel, quantas pessoas morreram ali? Exatamente. Sabe? Exatamente. Eu fico. Todas as vezes que eu vou, o meu esposo fala pra mim: Nossa, Paula, o que você tá pensando? Porque eu fico literalmente assim, ó, pensando, sabe? Pensando sobre isso. Sobre exato. contexto histórico, o sim. contexto histórico, quantas vidas e quantas pessoas já foram naquele lugar visitar, quanta energia tudo Passa tem ali naquele dentro, lugar, exatamente. sabe? E é engraçado, você falando da Torre Eiffel, a Torre Eiffel teve uma época que eles não queriam mais a Torre Eiffel, o pessoal da França, eles iam demolir a Torre Eiffel. Isso é real, eles iam demolir, aí fizeram uma antena de rádio, ela virou como uma antena de rádio, a Torre Eiffel, durante um bom tempo. Até que um cara chegou e falou, não, vamos reformar ela, vamos trazer o ponto turístico pra trazer turista pra cá, não sei o quê. E hoje em dia é a Torre Eiffel. Só não fala Pisca, só não fala, por enquanto. Na verdade fala, às vezes toca música. Posso ler Exato. 2 comentários aqui Pode, das sim, caixinhas? pode Ó, ler sim. uma pergunta que fizeram. Como é a sensação de andar de camelo? Ah. Você falou que gostou muito do Egito, né? Eu me assei inteiro. Não, É o camelo... perigoso, cara? É perigoso? Não, o camelo é... Primeiro que ele é muito mais alto que a gente imagina, né? Camelo é gigantesco. A gente acha que é o tamanho de um cavalo. Não é, o dobro de um cavalo. Ele é muito grande. É muito grande. E a sensação é estranha, né? Assim, é gostoso de início, mas depois você, sei lá, Ele tem dói muito a perna. Tem 2 aqui nas costas. Dói muito. Exato. É que na verdade tem, mas eles colocam. É que antigamente que o pessoal sentava no meio disso, né? Hoje em dia já tem o banquinho pra você sentar. Mas machuca muito as pernas. Não é tão confortável. É gostoso fazer um passeio de 5, 10 minutos, Seu entendeu? foi bem longo, né? Pelo que eu vi ali no seu Instagram. No Egito eu peguei um passeio no Egito que ele dava a volta nas pirâmides, mas eu me arrependi porque cansava muito, doeu muito minhas pernas. Aí em Marrocos também eu fiz um passeio, porque eu fui acampar no meio do deserto do Saara, e eu fui de camelo até o deserto do Saara. Eu Depois vi. você ficou andando tipo assim, sabe? Mas pareceu Exatamente. bem legal lá. Tava com uma estrutura legal, Não, né? incrível o acampamento. O que tem de bonito em Marrocos? Marrocos tem... Você gostou? Gostei demais. A moeda, o real é valorizado pra caramba. Eu em ia te Marrocos. falar isso, mas Sim. é que são tantas perguntas. Eu ia te falar. É. Eu vi um vídeo que você postou onde você fala onde o real é valorizado. Exato. Meu, eu amei esse vídeo. Sim. Eu falei assim,
Nem sabia disso. É. Incrível. Sim. Você comentou no começo da nossa entrevista que você não usa suas redes sociais como ser influencer e tal. Sim. Mas, na verdade, você ajuda muitas pessoas, sem você perceber. Sim. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, nossa, que massa isso, cara. Então, acho que as pessoas se sentem assim, nossa... sem perceber, você já é um influencer, Sim, né, no que você faz. E indiretamente ou diretamente, teu trabalho tá ligado com as suas redes sociais. Aham. Né? Então, assim, parabéns. Obrigado. Parabéns. E será que obrigado. você tem essa noção? Já passou, né? Tipo, na sua cabeça, a noção da influência real, como a Paula tá comentando aqui, na vida das pessoas? Então, eu acho que a ficha minha vai caindo conforme o tempo. Eu vou recebendo algumas mensagens no Instagram e tudo mais, então... É igual eu falei, nunca foi programado e planejado eu fazer isso. Então, às vezes eu recebo alguma mensagem. Esse dia eu recebi uma mensagem de uma menina que o sonho da mãe dela era ir pra Londres. E infelizmente a mãe dela faleceu e ela conheceu Londres através dos meus posts e foi pra Paris e tudo mais, tudo por conta dos meus posts. E ela fez isso pela mãe, então pra mim foi incrível, sabe? Então, a gente não imagina a quantidade de gente que a gente alcança passando essas dicas, sabe? Principalmente viajar barato. Então, quando a gente vai vendo esses feedbacks, a gente pensa, caraca, não era tanto minha intenção incentivar tanto, mexer tanto assim com a vida das pessoas e acaba mexendo bastante, entendeu? Sim. Isso é muito, muito, muito bom. É gratificante pra mim isso. Então, voltando à pergunta de Marrocos. Assim. Então, você... o que você tem pra falar pra gente Ah, de de lá? Marrocos? É bonito, é legal? Sim. Dá pra então, já que o real é valorizado, Exato. dá pra fazer muita coisa lá? Como Dá, que é? dá. Marrocos é um E país é perigoso? Não, Marrocos é um país da África, né? Do continente africano, fica pertinho ali de Portugal, que é da Europa, inclusive. Então quem vive na Europa, para ir para Marrocos é extremamente barato. Para quem vive no Brasil, ir de passagem aérea para Marrocos compensa você ir para um país da Europa, como Portugal. Conhece Portugal, de Portugal compra uma passagem para Marrocos. Uma passagem... Vou te visitar. Exato, vai lá visitar. Só um parênteses, tá? O endereço fixo é em Portugal? Hoje em dia, sim. Por Legal. enquanto, sim. Em Portugal. Então, Marrocos, o primeiro passo, moeda, econômico. Os passeios são baratos. Vou dar um exemplo bobo. Um pacote para Marrocos, com uma agência, qualquer agência que faz viagem para Marrocos, que você for comprar, é coisa de 300 euros, que dá mais ou menos 3, 6, 9, 12, 18. R$1.800. Nesse R$1.800 está incluso, mais ou menos. Depende de agência para agências. 6 noites, com café da manhã, almoço, jantar, passeio de camelo, acampamento no deserto, em um hotel 4 estrelas, em cabanas 4 estrelas no deserto. Todos os hotéis são 4 estrelas também. Tá incluso o guia falando português, passeio de camelo, tá incluso um manjar de coisas, tudo isso por 300 euros, que dá R$1.800. 300 euros? 300 euros, que dá Acho que a gente R$1.800. já mais pode ou já menos. fazer uma viagem dessa Entendi. junto. O Partindo de chefe já Portugal? adianta nosso Partindo pagamento? de Portugal. Sim. Partindo de Portugal, exato. Partindo de Portugal. Partindo de Portugal, sai mais ou menos Caramba, essa cara. faixa. Então, tipo, é barato. Você vai comer lá, um prato de comida, eu postei nos meus stories, pagava R$20, por exemplo, R$18 num prato de comida. As pessoas falam, Tainan, mas isso aí não é barato, pagar R$18 num prato de comida. Mas você parar pra pensar que você tá indo viajar, você tá de turismo, Sim. tá turistando num país, é 7 dias só. Entendeu? E outra, esses pacotes tá incluso café da manhã, almoço, jantar, você não gasta com comida, você vai gastar com presente só, e olha lá, entendeu? Então é Sim. muito barato. Caramba. E a parte de alimentação? Marrocos- Dá pra mim? Dá pra ir. Mas é assim, você vai ter que se submeter a experimentar coisas novas, Sim. entendeu? Levar um remédio de dor no estômago sempre. Porque Marrocos é apimentado? Marrocos, Egito, Dubai, tem essas comidas um pouco diferenciadas, né? Claro, você pode pedir não picante, não ardido, né? Mas sempre tem um sabor, um tempero mais forte que o comum, que o normal. Sim. Eu vi no teu Instagram que tem lá 19/196, a quantidade de países do mundo. 96, né? Isso, 196. cada vez aumenta, diminui, a ONU aceita alguns países, outros não, então fica aquele caos, mas Qual que é o normalmente... próximo? O próximo país? A conhecer, zerado. A conhecer. Nunca fui. Nunca fui? É. Que eu nunca fui ainda. Essa Eu acredito que eu conhecer. vou pra Polônia. Eu vou voltar pra Portugal, depois de 3 dias que eu vou chegar em Portugal, eu vou pra Paris com um grupo de viagem, acredito que talvez pode ser que eu vá pra Polônia e visite lá também Polônia. Eu tenho muita vontade de conhecer a Noruega, Lá no Suécia. Oriente tem interesse? dá. Tenho também. Eu tinha uma viagem pra Tailândia. Aurora Boreal. Aurora Boreal, exato. Que lindo, Eu tinha vontade de conhecer a Tailândia, eu ia conhecer esse ano, mas deu errado algumas coisas de passagem, mas quem sabe. Tailândia é o meu sonho. Meu sonho. É. Faz um com um grupo turístico. Pra Tailândia, vamos E você fazer? eu aviso. arrumo Faz no as ano que vem? pessoas pra você. Bora pra gente, Tailândia. Não, eu Gente, arrumo as aqui. pessoas pra você. Tá, vamos. vamos embora Eu pra tô Tailândia. falando sério. É o meu sonho conhecer. Exatamente. A Tailândia
é o país que tem as melhores praias, as praias mais bonitas do mundo. Pelo livro dos recordes, Tailândia é o país com as melhores praias do mundo. Então vai ser incrível visitar lá. Sim, e eu não acho... E é um dos países mais baratos também. Também, pra Tailândia também é muito extremamente barato. barato. Extremamente Muito barato. Exatamente. Cara, eu queria aproveitar, a gente tá chegando aqui no nosso time, daqui a pouquinho, ainda não tá lá, tá? Calma. Mas tá perto. Eu queria, se você pudesse só falar um pouco sobre a tua cidadania italiana. Cidadania Porque italiana. tem muita gente aqui em Americana que tem a descendência, que tem Sim. direito, né, que conseguiria fazer. Sim, com certeza. E pra você, não foi tão fácil, né? Não. Então, na região de Campinas, que é a nossa região aqui, existe muitos descendentes de italiano. E o legal da cidadania italiana, um primeiro ponto, que eu sou hoje em dia ítalo-brasileiro. Ítalo-brasileiro. Ítalo-brasileiro, exatamente. Eu sou cidadão italiano também, como brasileiro. Mas é uma curiosidade legal é que não existe limite de geração. Pode ser seu avô, bisavô, tataravô, trisavô, quartavô, sexavô. Você consegue puxar a cidadania para você. Entendeu? Não existe limite de geração para a cidadania italiana. Mas isso você teve Que que, interessante. Exato. estar lá, né? Exato, é que tem vários tipos, é muito complexo a cidadania italiana, tem vários tipos de como tirar, tem como tirar em modo jurídico aqui no Brasil, tem como tirar em modo jurídico direto no consulado de São Paulo, que demora muito tempo, mas é o mais barato. Tirar no consulado de São Paulo demora, sei lá, 10 anos, mas é o mais barato. Tem como tirar jurídico com advogado no Brasil, que leva mais ou menos 2 anos, e tirar em forma administrativa, que você precisa morar na Itália, e leva em torno de 6 meses. Só que você também tem que ter toda a documentação. Eu demorei mais ou menos uns 2 anos para conseguir tudo, levantar tudo, todas as documentações. Foi aí que entra a parte que eu falei para você. Eu tava trabalhando na serralheria, fazia freelance em uma pizzaria à noite, e eu trabalhava das 7 da manhã às 5:30 da tarde na serralheria, e 6 horas da tarde eu entrava na pizzaria e ficava até quase meia-noite. E no outro dia eu fazia tudo isso de novo, e de final de semana, de domingo à tarde, domingo à noite, eu fazia personagem infantil. Tudo isso para conseguir tirar a cidadania italiana. Sim. Porque infelizmente não é caro. Infelizmente não é um procedimento barato, porque se paga em euro. E o euro tá 6 vezes mais do que o real, infelizmente. Exato. Então é um pouco caro. Então era um sonho meu, uma missão minha, e eu fiquei durante 1 ano trabalhando desse jeito, né? Serralheria, pizzaria e freelance. Serralheria, eu fiquei sem viver durante Mas 1 ano. você indo lá, então, estando lá na Europa. Não, aqui? Aqui. Eu tava no Brasil juntando a grana para ir morar fora, para fazer essa cidadania. Desculpa, não sei se tudo bem perguntar, é uma média de quanto? A cidadania? Se for administrativa, hoje em dia, a administrativa vivendo na Itália, já incluso passaporte, no final, né? Eles te dão passaporte italiano, identidade, CNH, que é a conversão da CNH, e mais a moradia, porque já está incluso a moradia na Itália, em torno de 30 mil reais, mais ou menos. 35 mil reais. Mas tem que ficar lá. Ficar lá, exato. Precisa ficar lá Aqui até... a gente gastaria menos. Isso, se mas você, levaria se mais você tempo. fazer no consulado direto de São Paulo, hoje em dia deve estar beirando aí uns 4 mil reais, 5 mil. Só que aí leva até 10 anos. A fila no Brasil é muito extensa. É muito grande. E tem a jurídica com advogado, que é uma das melhores, porque você pode colocar várias pessoas junto da sua família dentro do pacote. Por exemplo, sai 30, 40 mil reais, mas você vai colocar 6 pessoas. 6 pessoas da sua família vai tirar a cidadania. Aí você divide 30, 40 mil em 6 pessoas. Legal. Entendeu? Sensacional. Exato. E abre muitas portas, né? Tu consegue transitar. Não, ali. cidadania você pode morar em todos os países da União Europeia. Pode Dentro dos morar, Estados Unidos também, morar, sem o trabalhar. Não precisa de visto para os Estados Unidos. Na verdade, você só precisa de uma permissão que você pega na internet, que é o ESTA. É uma permissão super fácil. Você preenche, no outro dia já é aceito. Então, e outra coisa que eu fui negado 2 vezes para os Estados Unidos com o passaporte brasileiro. E era outra coisa que eu fazia questão de tirar minha cidadania italiana, porque eu falei, foi meio que no ódio. Eu peguei e falei assim, os Estados Unidos me negou 2 vezes. Uma vez eu ia para estudar e a segunda vez eu ia ir para passear. As 2 vezes o consulado me negou para mim entrar no país deles. E eu falei, então eu vou entrar de alguma forma. Então eu tirei minha cidadania italiana e esse ano que passou eu fui para os Estados Unidos e conheci 3 estados e 3 cidades. Aí passou lá assim, ó. Mas eu fiz exatamente isso. Eu passei, eu falei, é bom que vocês deixaram eu entrar. Ô, galera, Exato. quem tá nos ouvindo pela rádio, daqui a pouco vai entrar no ar a Voz do Brasil. A gente tem ainda mais uns 3 minutinhos. Tá? Então, Maravilha. mas de antemão já queria te agradecer demais, cara. Eu que Porque agradeço, tem tá muita doido. história, né, Paulo? Você também tem. Sim, Tem muita muita é coisa, que, tá bem legal. eu acho que o Tainan ele usou eu amo viajar e acabou acontecendo porque nossas histórias são diferentes em Sim. questão à viagem. Mas eu amei essa parte de que você
mostra para as pessoas que é possível. Sim. Sabe? Na minha vida aconteceu, minha história é outra. Nós não estamos falando sobre mim hoje. Sim. Tá Mas agregando. minha história é outra, mas a maioria das pessoas acham que não é possível, que é uma realidade muito fora. Muito longe. E, na verdade, se você realmente tomar isso como uma meta para você, se é isso que você quer, conhecer fora, se você guardar, né, dinheiro, se poupar, se abdicar de algumas coisas, hoje o Tainan está aí mostrando que é possível. Exatamente. Então, ainda mais com esse seu projeto que Sim. você fez, provando ainda mais que é possível para as Que é pessoas, possível, né? exato. Então, eu achei muito fenomenal isso, muito mesmo. Porque assim, eu viajo bastante. Hoje em dia, eu tenho uma condição legal, então eu nunca fiz uma viagem assim. Eu também tenho vontade de fazer, Sim. para eu poder também ver como que é. Porque às vezes eu penso que, por exemplo, quando eu fui para Maldivas, eu gostei de ficar no Mangalô, meu aniversário e tal, mas eu nem sabia que tinha uma outra opção de uma forma, Mais eu nem barata. sabia disso. Sim. Então eu falei assim, nossa, eu deveria ter feito 50-50, né? Sim. Ter ficado um pouco lá, um pouco no... Não deveria ter gastado tudo num Tanto, só. dava pra Se ter eu soubesse, economizado. eu teria feito isso, Exato. sabe? Sim. Porque é legal, mas Maldivas é aquilo, Sim. entendeu? Então, eu achei muito legal isso. Aham. Inclusive, quero fazer uma viagem com vocês. Vamos- Também. Eu nunca Vamos saí fazer do uma país. Ó, então só pra... Aí, ó, É, vamos- não, oportunidade, né? Oportunidade Só pra agora. reforçar, a gente vai continuar pelo Facebook, tá, gente? Você que tá nos assistindo aí, que está nos ouvindo também pela rádio, pelo Facebook, Felipe, não. a gente vai só finalizar porque a Voz do Brasil vai entrar agora, é isso? É A gente isso? vai encerrar. Então eu já queria agradecer você demais também pela sua presença. De Sim. verdade. Eu sei que tem muito assunto, mas pra gente ficar aqui, a gente ficaria mais uma Ficaria hora. mais uma, 2 horas. Assim, Sim. o Felipe O já não Felipe, queria nem assim, encerrar. tipo, Parte 2 no futuro. O Felipe com já não certeza. queria o nem encerrar. advogado, o Tá advogado inspirado, quer que a né, gente tá gente? trabalhando Cara, mais tempo. Então, assim, muito obrigado, de verdade. Eu acho que. Obrigada. A gente tá muito feliz aqui com o nosso primeiro episódio e feliz também por você estar nesse Sim. primeiro episódio. Eu tá? que agradeço, gente. Agradeço o convite. Fico feliz em estar aqui no Brasil nesse pedacinho de tempo e poder estar passou compartilhando. Exatamente. E poder estar compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, da minha vida. E é isso. O mundo é possível para todos. Essa é uma frase que é da minha empresa e é minha, que é o mundo é possível para todos, independente da sua condição financeira. Você consegue sim realizar os sonhos e tudo depende do seu esforço, da sua vontade. E é isso. Sensacional. É isso Agradeço, aí, pessoal. é Obrigado, isso aí. Gente, boa noite, obrigada, Boa viu? noite. Até a próxima Até. segunda. Até. Até a Gostado. próxima segunda. Até.